Especialistas alertam para os sinais de sobrecarga e indicam caminhos para lidar com a pressão no dia a dia profissional. A gente vai conversar com a Carolina Guaidas, que está acompanhando um evento que trata sobre isso em Porto Alegre, para a gente identificar um pouco mais, né? O estresse no trabalho, como saber se passou do limite. Carol. É isso, Simone. Esse congresso é um congresso internacional, reúne especialistas de 4 diferentes países, além de muita gente que entende do assunto, que é aqui do Rio Grande do Sul, de outros 14 estados e também do Distrito Federal. Para a gente já começar a tirar essas dúvidas, porque afinal de contas é um assunto que interessa e que todo mundo teria perguntas para fazer, eu já vou conversar com a Lúcia Simões Sebem, ela é psicóloga, fala muito sobre mercado de trabalho, sobre o ambiente de trabalho e saúde mental, vai palestrar logo mais no meio da manhã exatamente sobre esse assunto. E acho que a pergunta que todo mundo faz é: por que isso acontece? A gente gosta tanto do que faz, muitas vezes acaba fazendo muito e fica doente, né? Como é que tu vê a nossa sociedade hoje e por que isso está acontecendo com tanta frequência? Bom dia. Bom dia. A gente criou uma cultura de alto desempenho, uma cultura de medo, onde não é permitido que a gente estabeleça limites, mas sim que a gente aceite tudo. Então, hoje isso acontece devido a um ambiente que a gente ajudou a criar, uma cultura que a gente ajudou a construir, que hoje a gente permite que nos escravize, que nos silencie, que nos coloque nessa condição de adoecimento que a gente vive hoje. Como é que a gente começa a diagnosticar? Às vezes a pessoa fala, estou cansada, estou estressada. Lá vem já falar que está estressado. Mas como é que não se banaliza essa condição? Quais são os primeiros sinais para que a gente fique atento? Exatamente. A condição fundamental é não normalizar e banalizar o estresse, que é um grande erro e talvez um problema mais grave ainda que o próprio estresse. Porque tudo é aceito e entendido como normal. A gente percebe sinais mentais, emocionais e físicos que indicam claramente que alguma coisa não está bem. Então, por exemplo, a gente se desorganiza, a gente tem dificuldades de lembrar, de organizar ideias, de aprender, de reter informações. A gente sente dores, questões físicas, do tipo uma insônia, dificuldades que não são naturais, que a gente não deve entender como normal, e emocionais, irritabilidade, impaciência, agitação, a própria ansiedade, que as pessoas se queixam muito, eu sou muito ansiosa. Ok, existe uma ansiedade adaptativa, mas existe também uma ansiedade patológica, e a gente tem que perceber esse limiar. Então, tudo aquilo que nos desconforta, que não está de acordo com uma vida de bem-estar, é sinal de adoecimento e deve ser buscada ajuda e o tratamento adequado. E qual o caminho? Diagnostiquei, tem alguma coisa que não está certa, nesse meio do caminho. Qual é o próximo passo a partir desse entendimento? Claro que a busca de ajuda profissional sempre é importante, mas a autodisciplina é fundamental. Então, assim, é preciso que a gente reveja hábitos, que a gente reveja limites e, sobretudo, como eu priorizo as minhas escolhas, com base em que critérios. A gente vive numa cultura em que carreira está acima de tudo. Então, eu me permito adoecer e me escravizar pelo trabalho e me deixar tomar conta por conta de um sucesso na carreira. Então, assim, não aceitar, por exemplo, chefe chamando no WhatsApp às 10 da noite. Se tornou uma rotina. Está banalizado, está aceito. É necessário realmente? É tão urgente assim aquele chamado? Isso não existia antigamente, né? Não, e todo mundo sobrevivia muito bem sem isso, Então, assim, até que ponto esses exageros não estão sendo percebidos, estão sendo aceitos e a partir daí o adoecimento cria condições de acontecer. A palestra da Lúcia hoje é Resgatando o Trabalho como Fonte de Prazer. No jornalismo mesmo a gente fala muito, a gente fala porque a gente faz porque gosta muito do que faz, Como é que se resgata o trabalho como uma fonte de prazer para quem está nesse limbo pensando para que lado vai? Tu falou uma coisa bem importante, Carol. A gente ama o que faz. A maioria das pessoas busca fazer o que ama ou amar o que faz. Justamente as pessoas que amam muito o que fazem são as mais acometidas de burnout. São as mais propensas aos exageros, justamente porque elas não percebem limite. Ficar sem almoçar faz parte. Trabalhar final de semana, isso às vezes precisa, E dormir tarde, ou deixar de ver os filhos crescerem, Para priorizar a carreira. Então, assim, é necessário que se perceba com que critérios, com que base em valores eu estou fazendo as escolhas e priorizando o uso do meu tempo. Para a gente encerrar com uma frase, assim, que dica tu daria para quem está agora nos acompanhando e pensando sobre tudo isso? Escolham o bem-estar, escolham a saúde, priorizem isso. A carreira vai ter muito mais sucesso quando a gente tem saúde e quando a gente tem uma vida de qualidade.
Aí com uma aula da Lúcia Simões Sebem, psicóloga, que vai estar aqui nesse Congresso Internacional, que acontece em Porto Alegre hoje e amanhã, nesse hotel aqui no centro de Porto Alegre. A gente devolve para vocês com essa reflexão, que a gente sempre faça o que goste, né? Pense no nosso desenvolvimento profissional, mas não deixe a vida passar. Exatamente.